Fique em pé comigo, por favor, para a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16. Nós vamos ler apenas um versículo e depois em Gálatas. Provérbios 16, versículo 32. Todos encontraram? Melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade. Agora vai lá em Gálatas, por favor, no capítulo 5. Nós vamos ler 2 versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 nos diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É interessante nós prestarmos atenção nessa lista do fruto do Espírito, das virtudes. Ela começa com amor e termina com domínio próprio. Amor é o que nos leva, não é? E domínio próprio é o alicerce. Quando eu olho para essa lista, eu fico pensando, como eu posso ser fiel se eu não tiver domínio próprio? Como eu posso ser manso se eu não tiver domínio próprio? Eu digo que amo o meu irmão, mas se eu não tiver domínio próprio, eu posso até ferir o meu irmão. Então hoje, eu gostaria de meditar com você em alguns princípios para uma vida vitoriosa. E te levar a entender, né, na luz da palavra, o que é uma vida vitoriosa no conceito do Senhor para nós. Amém? Fecha seus olhos agora um minutinho. Fala com Deus. Senhor, fala ao meu coração. Eu espero verdadeiramente que você tenha entrado por aquela porta com um coração cheio de expectativa santa para ouvir a palavra de Deus, para ser impactado pela palavra de Deus, porque é isso que eu espero para a minha vida também. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos encontramos, meu Deus, reunidos aqui na Tua casa mais uma vez, nos sentindo, meu Deus, privilegiados por estarmos aqui. É maravilhoso sempre que adentramos por aquela porta, prestar culto congregacional ao Senhor. Nosso coração se alegra, porque nós sabemos que aonde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, e nós não temos dúvidas da Tua presença neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, venha inundar este lugar com a Tua presença, que possamos ser cheios, tocados por Ti nesta noite. Fala o nosso coração, Senhor, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar em nós, que possamos sair daqui diferentes da maneira como aqui chegamos. Oh Deus, fala ao coração dos meus irmãos como o Senhor falou ao meu. Me usa, Deus, nesta noite como um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Meu Deus, que não seja eu a falar, mas o Senhor. Fala através de mim. Eu de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer, mas que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para a vida dos Teus filhos. No nome de Jesus nós oramos. Pode se assentar, por favor. Quando nós pensamos em vitória, né, nós pensamos o quê? Travei uma batalha e venci. O Antigo Testamento tem registro de inúmeros relatos do povo de Deus enfrentando batalhas, enfrentando guerras, enfrentando lutas, umas grandes, outras menores, mas ali
nós encontramos vários registros no Antigo Testamento sobre estas batalhas, sobre as conquistas e também as derrotas que eles vivenciaram, né? A vitória, naquela época, ela era estabelecida pela conquista da cidade. Quando o povo de Israel ia expandindo, a cada batalha, ele tinha que conquistar a cidade do inimigo. E essa conquista não era algo fácil, porque as cidades eram fortificadas justamente para se proteger de invasão do inimigo. Então, quando nós olhamos, né, para essa frase que Salomão, filho de Davi, diz a nós no livro de Provérbios, no capítulo 16, melhor é o homem paciente do que o valente, melhor é o homem que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade. Isso tem que nos fazer pensar, isso tem que nos fazer meditar, porque Salomão, apesar de não ter enfrentado guerras, o seu reinado foi um reinado de paz, mas o seu pai foi um homem de guerra. Ele cresceu vendo, ouvindo falar, sabendo desses assuntos de guerra. Isso não era novidade, isso não era algo estranho para ele. E aí ele traz essa afirmativa, essa palavra de sabedoria, que em outras palavras vem dizer para nós assim, olha, é mais fácil conquistar uma cidade do que controlar o que acontece aqui. É mais fácil ter vitória na guerra do que ter vitória na vida pessoal, do que ter vitória sobre as minhas emoções. Essa afirmativa é uma afirmativa muito séria e que nos dias de hoje nós temos visto muitas pessoas adoecidas emocionalmente porque não têm conseguido o quê? Controlar suas emoções. Não têm conseguido dominar. Vivem à mercê daquilo que sente. Eu creio, irmãos, que provavelmente aqui ninguém nunca participou de uma guerra, ninguém nunca conheceu as agruras de um campo de batalha, mas nessa noite Deus convida a mim e a você a conquistar, a controlar, a governar as nossas emoções. Amém? Eu tenho que entender que eu não sou dirigido por elas. E eu gosto muito de um texto na Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo vai descrever como ninguém essa dificuldade que nós temos em lidar com o que acontece aqui. Paulo vai nos dizer assim no versículo 18 e 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está descrevendo o quê? Ele está falando sobre o quê? Sobre essa natureza pecaminosa que existe dentro de nós, que existe na nossa carne, a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade de controlar o eu interior. Tem pessoas que elas são tão impetuosas, não tem? Parece que não tem um filtro, já passa direto, né? E aqui Paulo diz assim, olha, eu tenho o desejo de fazer o que é certo, eu até tenho, mas o ímpeto do velho homem, da velha natureza, insiste em gritar e falar mais alto. E isso, meus irmãos, muitas vezes acontece na vida do crente, por falta de alimentar mais o seu espírito. Então ele fica muito entregue, né, sobre a sua vulnerabilidade, sobre o seu ímpeto. E essa noite eu queria
falar com vocês como é que eu posso desfrutar de uma vida vitoriosa. Vitória sobre as minhas emoções. Como é que eu posso viver uma vida vitoriosa sem ser impulsionado por aquilo que eu sinto? Às vezes, irmãos, eu ouço muitas pessoas, né? Elas estão sempre justificando as suas ações no sentido assim: eu não fui à igreja porque eu não estava me sentindo muito bem. Não estou bem, não estou me sentindo bem. Eu estou sem vontade. Eu ando muito sem vontade. Eu ando assim, eu ando assado. Você que trabalha, você que tem um emprego, você que tem uma empresa, você vai trabalhar só o dia que você tem vontade? Edilson? Eu que sou uma funcionária, eu trabalho só o dia que eu senti, eu acordei hoje com vontade de trabalhar. Não, nós não somos impulsionados pelas nossas vontades, né? Nós podemos sentir muitas coisas. Nós podemos sentir medo, raiva, nós podemos nos sentir inseguros, nós podemos nos sentir feridos, nós podemos até ferir outras pessoas. Nós não negamos a existência de nenhuma dessas emoções que afligem o homem. Não estou aqui negando nada disso. E nem o direito até de se sentir assim. Mas o que eu quero te falar aqui nesta noite, e eu gostaria muito que você entendesse: suas emoções não é o seu Senhor. O seu Senhor é Deus. Fala com você mesmo: minhas emoções não é meu Senhor. O meu Senhor é Deus. O meu Senhor é Deus. Minhas emoções não definem a verdade. A verdade é quem, irmãos? É Cristo. Eu posso até sentir, mas o que eu sinto não determina se é verdade ou se é mentira. A verdade é a palavra de Deus, é ela que define a verdade para a vida do crente. Minhas emoções respondem ao quê? Ao que a minha mente observa, ao que a minha mente absorve. Vocês já ouviram aquela frase famosa do Augusto Cury, que mente, mente? E a mente mente. Nem sempre aquilo que eu observei é real. Aquilo que eu vi verdadeiramente é o que está acontecendo. Vocês se lembram daquele episódio onde os discípulos vê Jesus andando sobre as águas e eles estavam tão aterrorizados pela tempestade, por tudo que estava acontecendo, que quando olham identificam um fantasma? Quando você dá muita vazão às suas emoções, até fantasma você vê. Minha avó tinha um ditado que eu gostava muito, que fantasma aparece só para quem acredita. Fantasma só aparece para quem acredita. E é a verdade mais verdadeira que tem. E eu queria nesta noite compartilhar com você, dentro da luz da palavra, 3 princípios que eu creio que são fundamentais para nós vivermos uma vida vitoriosa, espiritualmente falando. Eu gosto sempre de enfatizar que a Bíblia, quando fala de uma vida de vitória, não é o conceito que tem no mundo. O conceito do mundo, vitória, se diz respeito ao quê? A ganho. Não. A Bíblia, quando ela fala de uma vida vitoriosa, de uma vida abundante, ela está falando de crente equilibrado, de crente que tem paz, de crente que tem alegria em servir a Jesus, de crente que, apesar das lutas, ele não abate, ele persevera, ele continua, porque ele entendeu que o Redentor dele vive. Amém? Primeiro princípio para desfrutar uma vida vitoriosa. Primeira coisa, você precisa tomar uma decisão radical. A decisão de se santificar. É necessário uma vida de santidade para o crente. É necessário. Andar em santidade é uma decisão prévia.
Eu escolho andar em santidade. Eu decido andar em santidade. Eu faço a escolha de viver uma vida em santidade. Hoje, meus queridos, nós estamos vivendo um tempo muito estranho. Nós estamos vivendo dias muito esquisitos, principalmente no meio da igreja. Hoje em dia, eu não sei se nós tivemos aí um rebaixamento, do padrão de valor, que tudo é normal, tudo é aceitável, tudo é relativo, depende. Nada é exato. Hoje nós olhamos para os crentes, a palavra perseverar e a palavra lutar não faz parte desse vocabulário, porque estão desistindo muito rápido, abrindo mão muito rápido, seja do casamento, seja dos filhos, seja de uma vida em comunhão, seja de uma vida na presença do Senhor. Qualquer dificuldadezinha é motivo para desistir, é motivo para parar. Hoje eu fico prestando atenção, a impressão que eu tenho, que nada faz mais mal para o crente. Depende da consciência dele. Nada mais. Não tem problema. O crente, ele pode tudo. Parece que ninguém mais peca. Aliás, a impressão que eu tenho, que falar de pecado é pecado. Olha, irmãos, muito cuidado para o estilo de vida que você tem procurado para você. Você não é inocente mais diante do Senhor. Você tem ouvido a palavra, você tem buscado Deus e ainda insiste em viver uma vidinha mais ou menos com o Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Quando o Senhor fala conosco sobre santidade, é porque é a única maneira de eu ver a Deus. Não tem outro caminho. A palavra de Deus em Isaías 59, 1, e Deus nos fala assim, que a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos tapados para nos abençoar. Mas o nosso pecado, as nossas transgressões fazem divisão, separação entre nós e Deus. Muitas vezes você pergunta, Deus, eu oro e não estou vendo resposta. Talvez seja tempo de parar e reavaliar. Reavaliar sua própria vida, como você tem andado com o Senhor. Irmãos, andar em santidade é tolerância zero para o pecado. Mateus, ele nos dá um exemplo assim muito claro do que é tolerância zero para pecado. Mateus 5,30 nos diz assim: se tua mão direita o fizer pecar, o que você faz com ela? Corta e lança fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Vocês estão entendendo o que é tolerância zero para o pecado? Tolerância zero. Meus irmãos, a falta de santidade tem impedido muitos irmãos, muitas famílias em avançar. Tem impedido de perseverar. Tem impedido de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos tomar consciência e não nos enganar. A bênção do Senhor, ela não é aleatória. Não é. Ela está condicionada ao estilo de vida que eu e você levamos. Você pode até concordar ou não, mas é a palavra de Deus que nos ensina assim. Existe uma lei
estabelecida por Deus, que Ele não quebra, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. O homem que semeia rebeldia, você acha que ele vai colher paz? O homem que semeia desobediência, ele vai colher o quê? Presta atenção, presta bastante atenção. O homem que semeia impureza, ele vai colher o quê, irmãos? A palavra de Deus nos deixa muito claro. Hebreus 12, 14, parte B. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Meu pai, minha mãe pode ser muito crente, mas se eu não for, esquece. Santificação nos lábios. Tem coisas que a gente ouve, que eu não acredito que é um crente que está falando. Cuidado com as palavras que você professa. No outro dia eu dei uma aula aqui no domingo de manhã e eu falei sobre isso. Pelas palavras a gente conhece com quem a gente está lidando, não conhece? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você tem se ocupado e se enchido. Irmãos, eu queria abrir um parênteses. Eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo de Deus falou profundamente ao meu coração. Existem pessoas aqui que estão passando por um problema já tem um tempo. E esse problema Deus ainda não enviou a vitória, porque está faltando pagar preço. Está faltando abrir mão daquilo que ele sabe, daquilo que ela sabe que não agrada a Deus. Há necessidade de mudança, há necessidade de se santificar, há necessidade de mortificar a carne. Existem coisas que são lícitas, mas não nos convém. Vocês estão entendendo, irmãos? Não nos convém. E existem problemas na nossa casa, problemas na nossa vida, que Deus está olhando para você e pensando, até quando? Até quando? É tempo de mudança. Você quer verdadeiramente usufruir de uma vida de vitória com o Senhor? Primeira coisa que você precisa fazer é santificar a sua vida, santificar as suas vestes, santificar a sua boca, santificar seus negócios, santificar. Esta é a palavra. Segundo princípio que eu encontro na palavra de Deus, para que eu possa desfrutar uma vida de vitória, é confissão, é confessar. O livro de Provérbios 28, 13 nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1,9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Muitos de nós têm sido privados de receber vitórias na sua vida, porque têm encobrido pecado. Muitos pensam assim, mas isso é coisa boba. Isso é coisinha pequena, isso não prejudica ninguém. Isso só eu e o meu computador, é coisinha bobagem. Não se deixe enganar, viu? Porque o Espírito Santo, com certeza, já testificou no seu coração. Presta atenção. Presta atenção. Olha para a área da sua vida que precisa ser tratada. Fala com Deus, ajoelha, fala com o Senhor. Senhor, me mostra. Deixa o orgulho de lado, meu irmão.
Se humilhe diante do Senhor. Você quer viver vitória, você quer viver mudança, você quer ver as suas orações serem respondidas? Muda de postura, muda as sementes que você tem plantado. Não adianta eu lançar semente de pepino, querer colher melancia. Isso não vai acontecer nunca. Muda o seu comportamento com o Senhor. Existe uma frase que diz assim: o limpo não é aquele que não suja nunca, mas sim aquele que se lava sempre. E essa frase eu gosto de aplicar muito para a nossa vida espiritual. O menos pecador não é aquele que não peca nunca, mas é aquele que confessa, que todo dia pede perdão a Deus, que confessa seus erros e fala com o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia, hoje eu falei isso, Senhor, hoje eu fiz aquilo. É aquele que não tem vergonha de confessar a Deus, de reconhecer seus erros. É esse que agrada o coração do Senhor. Tiago 5,16 nos diz assim: confesse seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tem amigos leais, tem amigos que verdadeiramente servem ao Senhor. Foge daqueles amigos que ficam como nós vimos no videozinho aqui: não vai mesmo não, você tem o direito, você está certo. Ah, meus irmãos, tome cuidado com as alianças que você tem feito. Olha com quem você tem andado. Procure amigos que possam te ajudar, a te levar a pensar, a te ajudar em oração. Amigos que são verdadeiros, que falam para você onde está o erro. Amigos que olham para você e diz para você: olha, Jaqueline, isso aí não está bom não. É melhor você fazer diferente. Isso que você está fazendo está errado. Isso que é amigo, que quer o seu bem. Porque ele te chama a atenção para aquilo que agrada a Deus. Nós temos que andar com pessoas que verdadeiramente amam andar com Jesus. E eu acredito que você é inteligente o suficiente para reconhecer isso na vida do outro. Ah, eu gosto muito de fulano, mas fulano não é uma boa companhia para mim. Fulano não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o culto. Não vejo fulano ler a Bíblia. A impressão que eu tenho é que ele não conhece nada de Bíblia pelas palavras que ele usa, pela maneira como ele fala, pela maneira como ele anda. Nós não vamos viver como crentes enclausurados no mosteiro. Não é isso. Mas nós vamos sim separar com quem nós nos aliançamos, com quem nós andamos, com quem nós sentamos à mesa. A Bíblia nos chama a atenção a não sentar com os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que levam a palavra de Deus na brincadeira. Aqueles que não têm respeito pelos valores que a palavra de Deus impõe para nós. É preciso mudança. Terceiro princípio que eu encontro na palavra de Deus, para que eu possa desfrutar uma vida de vitória, é tirar tempo para estar com Deus. Como é que eu conheço alguém? Verdadeiramente. Como é que eu conheço alguém, Marcão? Andando com ele. Não é isso? Quanto mais eu ando, mais eu conheço a pessoa. Mais eu observo esta pessoa. Mais eu compreendo esta pessoa.
Dizer que eu conheço só de vista é porque eu só sei quem é. Mas eu não posso fazer nenhuma referência, eu não tenho nenhum entendimento do que ela faz, do que ela gosta, do que ela não gosta, porque eu não tenho intimidade, eu não tenho costume de andar com ela, então eu não posso chamá-la de meu amigo também, porque eu só conheço, eu só sei quem é. Como eu posso dizer que sirvo a Deus se eu não o conheço? Se eu não tenho tempo com Ele? Se eu não tenho o hábito de orar? Se eu não tenho tempo para meditar na palavra? Se eu não busco a face dEle? Se eu não procuro ouvir a sua voz? Hoje, irmãos, nós encontramos uma classe de crente muito fraco, muito fragilizado. Sabe por quê? Porque não tem tempo com Deus. Não tem tempo com Deus. Estão fracos porque estão debaixo de outras influências, menos a influência de Deus. Não conhece nada de Deus. Estão fracos porque buscam tudo, menos a face de Deus, menos o poder de Deus. Quanto mais eu oro, mais revestido de poder eu sou. Mas hoje, as pessoas trabalham muito, estudam, exercitam-se, correm o dia todo para aqui, para lá, para acolá, não tem tempo para nada. E Satanás tem usado desta armadilha para aprisionar muito crente, para escravizar muito crente, porque quando ele para, ele está exausto, ele está morto, ele vai orar deitado, quando ele vê, ele só fala, ele nem viu o amém, ele já apagou e já dormiu. Irmãos, uma das coisas que Deus nos chama a atenção na sua palavra, que por nos amar tanto, por nos desejar tanto, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, e Ele chama a nossa atenção. E a palavra de hoje é uma palavra de correção, é uma palavra de exortação. Como eu conheço a Deus? Faz essa pergunta para você mesmo. Como eu conheço a Deus? De ouvir falar? Ou de andar com Ele? Eu tenho experiências para contar? Ou eu vivo só com aquela experiência lá do passado, quando eu aceitei Jesus? A palavra de Deus nos diz que o crente, ele vive de vitória em vitória. Nós temos sempre algo novo para testemunhar da parte de Deus, não é verdade? Do cuidado de Deus conosco. Sempre, tem sempre algo novo. E quando eu busco ter intimidade com Ele, irmãos, não tem como eu não exercer a lista que nós lemos do fruto do Espírito. Cada uma dessas virtudes. Não tem como elas não estarem na minha vida. Não tem como eu não vivenciar estas virtudes na minha vida. Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais as virtudes do Espírito Santo florescem na minha vida, brotam na minha vida. Nós não podemos viver debaixo de outra influência, a não ser a influência de Cristo. Todas as vezes que eu me encontro num impasse, e eu olho para Jesus e eu me pergunto, o que Jesus faria diante desta situação? Por que eu faço isso? Porque a Bíblia nos ensina assim.
Ele é o nosso modelo. Não tem como eu querer viver diferente. Se eu quero viver uma vida de vitória, eu tomo a decisão de servi-lo. Eu tomo a decisão de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, eu entendo que é impossível um crente que tem vida de oração, um crente que adora Deus, um crente que confessa seus pecados, um crente que lê a palavra, sair da presença do Senhor do mesmo jeito que entrou. Não tem. E não importa o número de pessoas, não importa quais as músicas que foram cantadas, não importa, porque isso não diz respeito à emoção. Isso diz respeito à experiência com Deus, à vontade de ver a face de Deus, à vontade de estar perto dEle cada dia mais. É completamente diferente. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que pegou um Uber, e ela me disse que o motorista do Uber buscou ela aqui na porta da igreja e falou com ela assim: você é dessa igreja? Ela falou: sou. Nossa, outro dia eu peguei uma pessoa aqui e ela estava falando horrores dessa igreja. É mesmo? O que ela falou? Ela chegou aí num culto de jovens e ficou chocada. Aí ele foi falando e era a semana da juventude. Tinha como alguém sair daqui chocado da Semana da Juventude? Você que esteve aqui, era palpável a presença de Deus, não era? Meu Deus, eu fiquei maravilhada com o agir do Senhor. Mas por que ela ficou chocada? Porque não conhece Deus. Só conhece de ouvir falar. Está ligada a dogmas. Está ligado à doutrina humana. Não entendeu ainda que Deus usa quem Ele quer usar. Não somos nós que determinamos isso. Não fui eu que um dia disse: olha, Deus, a partir de agora, eu quero ser pastora. Não funciona assim não. Até pelo contrário. Quando o Senhor me chamou para o ministério, houve uma relutância muito grande da minha parte. Porque eu sabia que não era coisa fácil, não era uma coisa simples. Buscar a face de Deus, ter tempo com Deus. Eu vejo que a igreja do Senhor hoje não impacta as vidas como um dia impactou. Sabe por quê? Falta de presença de Deus, falta de estar na presença do Senhor, falta de intimidade com Deus. Olha para a sua vida, você tem impactado a sua família? Você tem sido referência para a sua família? Sua família, quando olha para você, ela fala assim: verdadeiramente ali serve a Deus, ali é crente. É esse papel, irmãos, que nós temos que exercer, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na escola, seja na faculdade. As pessoas têm que olhar para nós e identificar em nós Cristo Jesus. Eu não posso viver a minha vidinha de crente aleatória. Não, é do meu jeito, Deus conhece o meu coração, Deus sabe. Então é do meu jeito, eu não gosto que ninguém fala nada comigo, não é assim que funciona para mim. E meu irmão, Deus chama a nossa atenção para esses 3 desafios. Esses 3 desafios. Como eu posso querer viver uma vida de vitória sem decidir viver em santidade? Sem decidir abrir mão
daqueles pequenos prazeres que eu sei que não agrada a Deus, sem decidir mudar a minha vida. Sem olhar para a palavra de Deus e não tomar para mim, porque a palavra de Deus é que nos confronta, não é? Aquilo que a Bíblia reprova, eu não posso aceitar para a minha vida não, meus irmãos. Aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia rejeita, eu não posso achar que eu sou melhor do que os outros e dizer não, mas para mim não tem problema. Não, você está enganado. Aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia rejeita, aquilo que a Bíblia não aprova, mesmo que seja lícito, não convém na minha vida. Amém? Segundo princípio que nós vimos aqui foi o princípio da confissão. O princípio da confissão. Se eu vivo num mundo pecaminoso, se eu vivo num mundo impregnado pelos ataques de Satanás, e não é impossível eu não me sujar espiritualmente, eu preciso me lavar pelo arrependimento. Eu preciso me arrepender das práticas, me arrepender daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu falei errado, da maneira que eu agi errada, e não fazer mais. Eu preciso ter cuidado, eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer a Deus: Senhor, me perdoa, hoje eu fiz isso, mas eu nunca mais vou fazer. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me capacita, me dá entendimento, abre os meus olhos espirituais para que eu não seja envolvida nestas situações, para que eu possa perceber de longe aquilo que é cilada para a minha vida espiritual. E Ele faz, irmãos, e Ele te ajuda, e Ele te capacita. E a terceira princípio que nós vimos aqui nesta noite é o de buscar ter uma vida com Deus. Tempo com Deus. Se você tiver tempo com Deus, Ele vai ter liberdade para trabalhar na sua vida, amém? Ele vai ter tempo, Ele vai ter liberdade, Ele vai ter intimidade para te dizer: olha, isso não te convém. Não vai por esse caminho não, meu irmão. E é algo tão nítido, porque o Senhor é uma voz que você ouve aqui dentro e que te incomoda. A palavra de Deus nos fala que o Senhor quer nos fazer vencedores. Vencedores sobre o pecado. Vencedores sobre a concupiscência da carne. Vencedores sobre essa tendência que nós temos para o que é errado. O Senhor, Ele quer nos fazer vencedores, mas para isso eu preciso perseverar na sua palavra. Para isso eu preciso buscar uma vida de santidade. Para isso eu preciso reconhecer quando eu erro. Não é jogar para debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Eu posso enganar um mundo inteiro, mas eu não engano a Deus. A treva não combina com a luz, meus irmãos. Não há lugar para os dois. Não tem como o crente servir a dois senhores. Meu convite a você todos os dias é: olhe para Jesus. Não olha para mim não, porque eu sou falha. Olhe para Jesus. Ele é o nosso padrão. É nele que nós nos espelhamos. É imitar a Ele o que o nosso coração deseja. Eu tenho que ter alegria em servir a Deus. Eu não posso servir a Deus com aquele sentimento opressivo de que eu sou obrigado, não. É com alegria. Porque Ele te alcançou, Ele te libertou do domínio do pecado. Vocês estão entendendo, irmãos?
Quantas pessoas gostariam de estar sentado aí aonde você está hoje? E não podem. E não podem. Vocês adolescentes, quantos pais gostariam que os seus filhos adolescentes estivessem aqui? E muitos, por desobediência, já morreram. Porque a paga do pecado, da rebeldia, da desobediência, chama-se morte. Eu queria te convidar a ficar de pé. Convidar você a fechar seus olhos e fazer uma reflexão sobre a sua vida. E essa reflexão eu não queria que passasse só pelos mais velhos, começasse desde aqui dos adolescentes. Como vocês têm servido a Deus na escola de vocês? Vocês são crentes só aqui na igreja ou lá na fora também são? Aqui na igreja vocês têm o dialeto do crente, mas lá fora o dialeto é o do mundo? Quais são as palavras que têm passado pela boca de vocês? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Vocês jovens, vocês adultos, na igreja eu falo de um jeito, mas lá no meu trabalho eu falo de outro. Lá no meu negócio não, Deus fica da porta para fora, porque lá dentro do meu negócio é diferente. O tema da nossa campanha de missões é cartas abertas. Carta aberta é que todo mundo pode ler, que todo mundo pode olhar e identificar o que está escrito. Quando alguém de fora olha para a sua vida, o que ele lê na sua vida? Um homem, uma mulher de Deus? Um jovem, um adolescente que serve a Deus? Irmãos, Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele não vai buscar uma igreja de qualquer jeito. A palavra de Deus nos deixa claro que Ele vai buscar uma igreja lavada e remida. Uma igreja limpa, imaculada. E essa igreja é aquela igreja que entende o que pecado é pecado. É aquela igreja que sabe o que desagrada a Deus e abre mão. E abre mão. Você pode até dizer para mim assim: ah, pastora, mas eu não consigo. Eu até tento. Esse problema não é meu, esse problema é seu com Deus. Fala com Ele: Senhor, está difícil para mim. Me ajuda, mas tome a decisão de largar. Porque aquele que chama é aquele que capacita, amém? É aquele que te sustenta, é aquele que te toma pelas mãos, é aquele que te direciona. Fecha seus olhos agora, coloca a mão no seu coração, fala com Deus. Fala: Senhor, é esta área da minha vida que eu preciso melhorar. Meu Senhor, meu Deus, me ajuda, muda as palavras da minha boca. Meu Deus, se eu tenho falado alguma coisa que não te agrada, me ajuda, Deus. Me dá entendimento. Senhor, eu tenho tido dificuldades em determinadas áreas da minha vida. E eu tenho acreditado enganosamente que isso não é problema. Mas hoje eu entendi que é problema. Eu entendi que o pecado faz separação do Senhor de mim. Eu entendi que o pecado não permite que o Senhor responda as minhas orações. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de mudança, meus irmãos. Fala com Deus. Só você sabe o que tem impedido o agir de Deus na sua vida. Quem sou eu para apontar o dedo e dizer: eu não tenho bola de cristal? Mas a palavra de Deus, ela é clara.
ela é objetiva. Não pense você que você engana a Deus, porque você não engana. Eu posso olhar para você e achar até que você é crente, mas Deus sabe quem é você. Fala com Ele nesta noite. Senhor, eu quero viver um tempo de mudança na minha vida. Eu quero mais de Deus. Eu quero experimentar o céu aberto sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não quero mais viver esse evangelho meia boca. Eu não quero fazer de conta. Eu não quero fingir ser uma coisa aqui e ser outra em outro lugar. Ah, Deus, como nós necessitamos do Teu agir na nossa vida. Meu Deus, eis aqui a Tua igreja. A Tua igreja que Te ama. Eu sei, meu Deus, que somos falhos. Eu sei que muitos de nós têm cometido os erros que não Te agrada. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos pedir o Teu perdão. Pedir que o Senhor venha fortalecer cada um, meu Deus, na sua dificuldade. Que Ele possa vencer as tendências da sua carne. Que todo espírito de mentira, que todo espírito de engano bata em retirada do meio do Teu povo nesta noite, no nome de Jesus. Ah, Deus, nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, não aos homens, porque por os homens nós podemos fingir, mas para o Senhor não. O Senhor nos conhece lá dentro da nossa casa. O Senhor nos conhece lá dentro do nosso trabalho. O Senhor conhece quando andamos pela rua. O Senhor sabe o que cada um de nós fazemos. Deus, nos alcança nesta noite com o Teu poder e com a Tua misericórdia. Fortalece, meu Deus, aquele que está arrependido. Fortalece, meu Deus, aquele que necessita, Senhor, verdadeiramente de mudança. Liberta dos vícios. Meu Deus, liberta das palavras erradas, das palavras enganosas. Meu Deus, trabalha, Senhor, no espírito de cada um, no caráter de cada um, na alma de cada um. Que nós possamos, meu Deus, verdadeiramente dar os frutos do Espírito na nossa vida diária, que nós sejamos verdadeiros no falar, que nós sejamos longânimos, que nós sejamos piedosos, que nós tenhamos uma vida exemplar, que nós tenhamos domínio próprio, que não sejamos levados pela vontade da nossa carne. Oh Deus, é só o Senhor que pode fazer isso por nós. Nos ajuda, Deus, nesta noite. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de dizer não para o pecado, no nome de Jesus. Oh Deus, a Tua palavra foi pregada. Que o Teu Espírito complete esta palavra no coração de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Meu Deus, que a Tua palavra possa gerar mudança. Que a Tua palavra possa, meu Deus, levar a pensar o que eu tenho feito da minha vida espiritual. Jesus está voltando. Quando eu encontrar com Ele, Ele vai me perguntar o que eu fiz, o que eu tenho para apresentar ao Senhor. Ah, Deus, nos incomode, Senhor, a viver uma vida de santidade, a vivermos uma vida na Tua presença, que os nossos lábios sejam cheios de louvores a Ti. Deus, tira todo o espírito de engano do nosso meio, no nome de Jesus. Que sejamos libertos de nós mesmos, que o Teu Santo Espírito venha nos encher de tal forma, que não haja lugar para mentira, por engano. Ah, Deus, nós Te amamos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Sê conosco, Deus. Abençoa o restante da nossa semana. Vai adiante de nós. Aplana o nosso caminho, Deus. Nos toma pelas Tuas mãos.
Coloque nos nossos lábios as palavras certas. Não nos deixe, meu Deus, enganados na nossa própria natureza. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de incomodar a nossa consciência e falar conosco: isso está errado. Não é assim que um crente procede. Não é assim que um filho de Deus fala. Não é assim que aquele que ama Jesus age. Nos incomoda, Senhor, no nome de Jesus. Nós queremos Te servir, Deus, com inteireza de coração. Nós queremos apresentar a nossa vida no Teu altar. Esse é o nosso clamor desta noite, Deus. Alcança cada um dos meus irmãos. Alcança cada um daqueles que está nos ouvindo nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, completa esta palavra no coração dos meus irmãos. Aquilo que porventura eu disse demais ou eu disse de menos, o Teu Santo Espírito venha completar no nome de Jesus. Senhor meu Deus, leva-nos em paz para nossa casa, que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. É o que oramos a Ti no nome de Jesus e agradecemos. Que o amor de Deus, que a doce comunhão do Teu Santo Espírito e a presença de Jesus seja conosco. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana, meus queridos.